agradeço a oportunidade desta noite e peço aos irmãos superiores que, se eu for merecedor, que me ilumine, me oriente nessa leitura do Evangelho e que eu possa ser útil para poder compartilhar com todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Então, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Item 1. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Item 2. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Indagou-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não dereis falso testemunho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmo. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade, vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24. Lucas, capítulo 18, versículo de 18 a 25. E Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 25. Eu vou fazer só um comentário aqui desses itens 1 e 2, que Jesus aqui ele já nos mostra tamanha humildade e sabedoria quando ele pergunta: por que me chamar de bom? Só Deus é bom. Aqui ele já nos mostra que, como nós, Jesus também foi criado de pequeninas centelhas. Ele já não nasceu como muitos de nós imaginamos. Ele teve todo um percurso evolutivo, assim como nós. Então, quando ele indaga, por que me chamais de bom? Ele, além de estar colocando em humildade, que só Deus é bom e perfeito, ele já mexe com o nosso raciocínio. E aí o jovem sai triste, né? Aí a gente fica, então quer dizer que para a gente ser salvo tem que ser miserável, tem que ser pobre? Jesus não quis dizer isso. Mas, diante do seu magnetismo, da sua intelectualidade, Jesus sondou no íntimo desse jovem que, embora ele achasse que praticando, né, essas máximas,
ele estaria salvo. Mas no íntimo dele, ele ainda tinha uma paixão. Que paixão era essa? Ele era possuidor de bens materiais. Então ele ainda estava apegado ainda a esses bens. Então Jesus quer dizer que ele ainda não estava pronto ainda por estar ainda com esse apego das paixões. E aí a gente segue aqui para guardar a avareza. Guardar a avareza. Então, um homem lhe disse, no meio da multidão, Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse, ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Disse-lhe eles, tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Ou seja, nós, para podermos entender isso, a gente tem que entender que nós somos espíritos e que não levamos nada daqui. Nada. Que a nossa moeda no campo astral não é os bens materiais que possuímos aqui. Que não, aquele frisa não depende dos bens que ele possua na sua vida. Ou seja, para a nossa vida futura, esses bens aqui não quer dizer nada. Nós temos aqui evoluir espiritualmente. E ele disse em seguida esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo estes pensamentos. Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei? Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos, repousa, come, bebe e ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem, insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo, e para quem será o que amontoaste? É isso o que acontece àquele que amontoa tesouro para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Ou seja, para quem não acredita na vida futura e que a vida é isso aqui, é como esse senhor aqui pensou, né? De amontoar seus bens, porque ali ele teria um conforto material por vários anos. E, no entanto, quem acredita na vida futura sabe que isso não contabiliza quando nós chegarmos no campo astral. Jesus na casa de Zaqueu, item 4. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ela era muito pequena. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo visto, disse-lhe, Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje
em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi elogiar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve um inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males, por isso ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre vós e nós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estás. O rico lhe disse: eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de modo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. Então aqui, meus irmãos, nessa parábola do mal rico, ele já dá uma ideia de que o que acontece quando nós nos encontramos no mundo espiritual
diante de um mau uso do que Deus nos concedeu. E quando ele se refere que o rico morreu e teve o inferno, esse inferno é os tormentos que nós encontramos, né, no mundo astral, na nossa consciência, quando o véu cai, quando a máscara já não existe mais em nós, e a gente percebe dessa oportunidade perdida em que Deus nos deu, que nós desperdiçamos. E aí eu me lembrei aqui de uma história do médium Raul Teixeira, que ele ia fazer uma palestra e estava numa cidade aqui no Brasil, onde, passando por uma avenida muito famosa, ele observou nessa avenida, né, que tinha uma senhora no tambor de lixo catando restos de comida, e em cima dela tinha uma placa do nome dessa avenida. Mas ele ficou muito chocado com o que viu, né? E quando parou no restaurante para fazer uma refeição, antes de eu começar a palestra, ele, muito chocado, perdeu até o apetite. E aí o mentor dele apareceu para ele, né, o mentor espiritual, e começou a perguntar: mas o que aconteceu? Você ficou chocado com o que viu, com a senhora catando o resto de comida no lixo? Ele fez: realmente, me abalou muito, ele fez. E o mentor perguntou, né: você viu o nome da placa daquela avenida? Ele: sim, é de uma pessoa que foi muito importante aqui no Brasil, e que botaram o nome dessa avenida em homenagem a ele. Aí o mentor disse: pois é, aquela senhora é o mesmo espírito daquela pessoa que foi homenageada naquela placa. E, embora você ficou comovido, nada você poderia fazer naquele momento, porque a arrogância que aquele senhor na época e o orgulho teve, esse espírito nessa encarnação dessa senhora traz essa mesma arrogância e esse mesmo orgulho, ao qual ela prefere catar migalhas do lixo do que aceitar uma ajuda. Então ela está num processo de evolução espiritual. Então, onde eu quero chegar aqui, né? Que esse espírito, ele já foi uma pessoa muito, muito rica, foi uma pessoa nobre, e hoje estava encarnado no corpo de uma mulher em extrema pobreza, mas que trazia a mesma arrogância e o mesmo orgulho. Ou seja, não é só o rico de dinheiro que tem essa arrogância, esse orgulho, não. Nós também somos orgulhosos, somos arrogantes, né? Então, nós temos que entender que os sentimentos que nós carregamos, não importa nossa classe econômica e social. Então devemos ter muito cuidado, às vezes, por estar julgando, às vezes, uma pessoa porque tem bens materiais,
que essa pessoa é má, e não, muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa, né? E agora eu vou para parábolas dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou os seus servidores e lhes colocou às mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou, da mesma forma, outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, haveis-me colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo apresentar-se a ele, dizendo: Senhor, havia. Meus irmãos, estamos com um problema no som. Vamos aguardar que retorne dentro em poucos minutos. Eu acho até segundos, talvez. Deu uma travada na internet do nosso irmão Tony. Vamos então aguardar mais um pouco. Este capítulo, meus irmãos, ele é muito importante para a nossa compreensão, não é? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Todas estas lições que estamos aprendendo aqui, nessa viagem que estamos fazendo com o nosso irmão Tony Veras, elas são de grande profundidade e cada uma delas deve ser de grande reflexão. Após o término da apresentação do estudo do nosso irmão Tony, eu irei convidar alguns dos participantes, nomeadamente o seu Inácio, Marcos Melo, para fazer um pouco, dar continuidade. E chegou nosso irmão Tony e vamos recomeçar. Tony, a palavra está com você. Voltou aí? Voltou, sim. Opa, então vamos lá. Bora. Então, onde é que eu estava aqui? Você estava na parábola dos talentos. Isso. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que se faz onde não haveis semeado e colheis, onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra, ele o restituiu o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei e que colho
onde nada empreguei, deveis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juros o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que parece ter, e que se lança esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Então, aqui é quando nós desperdiçamos a oportunidade que Deus nos dá, porque como no início aqui, Ele nos dá segundo a capacidade de cada um. Então, todos nós, o que recebemos, nós temos a obrigação de compartilhar. Quando ele fala aqui em tirar e aquele que não tem, é justamente quando a gente guarda só para nós, seja o conhecimento, seja bens materiais, porque nós viemos aqui para servir. Temos que entender isso, que nós estamos aqui para servir, para compartilhar. Nada aqui é nosso, tudo é empréstimo. Nem nosso corpo é nosso, é um empréstimo que Deus nos deu para podermos reparar nossos equívocos. E aí eu vou fazer um ajuntamento aqui do que foi lido, que é um convite para olharmos o lado da humildade, da simplicidade, do servir ao próximo. É a necessidade de fazermos em nós um ser melhor, encarnados que somos. Jesus nos mostra aqui a necessidade do outro em nossas vidas. Porque quando juntamos as coisas materiais só para nós, estamos desperdiçando essa oportunidade concedida por Deus de podermos compartilhar e servir ao próximo o que Deus nos emprestou para sermos úteis no auxílio de quem necessita. Então, não deixamos passar essa oportunidade, não deixamos a avareza, a necessidade de ter, de possuir, de acumular riqueza, de construir só para nós, dominar nossas atitudes, nossos pensamentos. Nós temos que entender que nada de material nos pertence. Nem nosso corpo, como eu tinha falado, nos pertence. É um empréstimo que Deus, com sua bondade infinita, nos concede para corrigir nossas imperfeições que trazemos por séculos. Tudo que nós enxergamos com o olho físico vai ficar quando a gente desencarnar. Nós não levamos nada, absolutamente nada de bem material. Então, se a gente analisar, para que esse desejo de acumular só para nós? Esse desejo de ter, de possuir? Não é que não devemos trabalhar e com o fruto desse trabalho que adquirimos muitas vezes, alcançamos a riqueza. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que a gente tem que ser miserável, tem que ser pobre.
mas sim a forma com que a gente se liga a essas paixões, né? E aí o orgulho, da forma com que a gente se liga a essas paixões, o orgulho começa a tomar conta, a vaidade se torna bem acima daquilo que possuímos. A gente fica obcecado para ter algo, para possuir. O vizinho comprou um carro, nossa, eu tenho que comprar um melhor do que o dele. Então, vira uma obsessão pelo ter. É aí que ficamos voltados a nós mesmos, né? Porque achamos que temos um poder econômico, né? Um poder social acima dos demais. E quando nós adoecemos dessa tal forma, só um momento que eu vou carregar aqui o celular. Quando nós adoecemos dessa tal forma, que achamos de estar acima do nosso irmão por termos algum bem material, a gente, como é que se, a gente começa a tratar mal as pessoas, começa a tratar o nosso próximo mal. Então a gente tem que ter humildade. Não devemos perder as oportunidades que Deus nos concedeu. Porque são essas oportunidades que contribuímos nosso amanhã no mundo espiritual. Essa construção no amanhã somos nós que fazemos, é cada um, não é o outro. Então, quando temos essa fortuna ou do trabalho para construir essa fortuna, Deus está esperando de nós um comportamento de auxílio a quem não tem, né? E quando eu entendo que tudo que eu faço para com o próximo, eu faço para mim, a coisa começa a tomar outra forma, né? Porque tudo que faço com o outro volta para mim com a moeda, fazer como nosso amigo Marco Melo, da pátria espiritual, que é uma moeda que se chama bônus horas, né? Então, o que é esse bônus horas? É a gratidão do outro comigo. É tudo aquilo que fiz além do que eu devia com o próximo. Então eu tenho que fazer além, porque muitas coisas é nosso dever fazer. Então eu tenho que fazer além para me ganhar um bônus horas, que essa sim é a moeda que contabiliza na pátria espiritual. E esse além que nós fazemos com o próximo, ele gera uma gratidão do próximo comigo. É aí que eu sou merecedor desse bônus horas. E eu pergunto a todos os irmãos que se encontram aí, como estão nossos bônus horas? Então, há uma reflexão, peço desculpa aí por ter me estendido demais, a câmera caiu aqui. Passa a palavra, Antônio, agradeço por essa oportunidade, espero ter sido útil essa noite de hoje para com todos
Que assim seja, meus irmãos. Tony, na verdade, nós já esperamos vamos lá, essa explanativa de você. Você sempre traz uma linha de raciocínio bem clara, bem objetiva, e dizendo realmente com palavras concisas o que você entendeu, as suas reflexões, e nos dando uma orientação no caminho que nós devemos seguir. Então, nossa gratidão por esse trabalho, por essa apresentação, e vamos agora abrir um período em que quem desejar poderá fazer seus questionamentos ou os seus comentários. Eu vou começar exatamente pedindo que as pessoas que desejarem fazê-lo ou possam abrindo o microfone, falando um por vez. Depois, eu vou convidar seu Inácio e, seguidamente, Marcos Melo, para falar aqui sobre 2 temas em específico. Bom, então, passando diretamente a palavra para seu Inácio, e eu vou pedir, seu Inácio, hoje fazendo diferente das outras vezes, pedindo que você nos fale um pouco mais sobre Jesus em casa de Zaqueu. É possível? Eu estou achando que você está adivinhando, cara. Meus irmãos, boa noite e obrigado pela oportunidade. Na verdade, a cada noite que a gente se reúne, eu sou empolgado, eu sou vibrador quando se trata de buscar o conhecimento da doutrina e do Cristo. E Jesus diz: passarão céus e terras, mas minhas palavras não passarão. Eu entendo aí que ele está dizendo para nós que a todo momento em que nós pararmos um pouco para refletir, iremos observar que as lições dele sempre estarão presentes e necessárias para a nossa orientação. E, realmente, teve um ponto nessa leitura que me chamou a atenção justamente em Jesus na casa de Zaqueu. E o Tony fez uma colocação com referência a esse ponto que me chamou a atenção. Veja só, aí diz assim: Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todo o povo murmurava a dizer, abre aspas, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. O que é isso? As pessoas, nós, a humanidade, julgamos o nosso semelhante. Peraí, como é que eu posso dizer que Zaqueu é uma pessoa de má vida? Para queimar minha língua, ou para queimar a língua de todos aqueles que estavam ali julgando, Zaqueu quietinho vai dizer: mestre, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Cara, quem ouviu aquilo deve ter ficado assim: eita, e agora? Para completar, ele diz: e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo 4 vezes mais. A gente percebe aí que, como Jesus diz, não julgueis para não seres julgados. E como nós ainda hoje não assimilamos essa lição, como é necessário realmente a gente se debruçar na busca do aprendizado do que está contido na Bíblia. Veja o seguinte, aqui na estrutura desse livro, primeiramente vem Jesus em casa de Zaqueu. E depois vem o item 5, parábola do mau rico. Zaqueu, pelo que a gente acabou de ver aqui, era um bom rico.
Porque sem dizer nada a ninguém, ele dava metade do que ele ganhava aos pobres. Ele era rico, mas ele dava metade aos pobres. Acontece que, com certeza, esses que estão chamando Zaqueu de mal pessoa, eram daqueles que talvez não recebessem. Porque, infelizmente, nós somos assim. Se alguém me beneficia, essa pessoa presta. Mas se ela não me faz nada, para mim ela não é legal. E na seguida vem o mal rico. Aqui não é dito o que é que esse rico fazia. Se ele fazia o bem ou não fazia o mal. Mas fica subjetivado que à porta dele havia um pobre que queria pelo menos comer as migalhas. E que esse rico podia mandar o seu empregado todo dia dar de comer a esse pobre, que estava ali morrendo de fome. Então é a subjetividade das lições que a gente tem que se aprofundar. Então, a cada momento, a cada dia que a gente lê o que está contido na Bíblia, nós vamos tirar lições. E realmente as palavras do Cristo jamais passarão. É interessante como a gente realmente precisa estudar para conhecer e entender o que é a vida. Na leitura de hoje, do capítulo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o capítulo 26, intitulado A Dor, Leon Denis diz para a gente o seguinte, que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, para a nossa reflexão. Como a gente tem o que aprender, como a gente tem o que refletir e entender verdadeiramente como Deus é bom. Como está aqui na leitura, Deus é bom. Fundamentalmente considerada, Leon Denis está escrevendo, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso sofrimento. Foi o que o nosso amigo Tony Veras colocou para nós quando fez a colocação da história de Raul Teixeira e aquela mendiga e a placa que tinha o seu nome de uma vida anterior. Meus erros do passado recaem sobre nós. E ele continua. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Então, tudo o que acontece conosco é obra nossa. Por isso que Jesus colocou, e é uma das lições dele que está sempre na minha mente, é a cada um segundo as suas obras. Como, meus irmãos, nós não precisamos fazer muito exercício. Nós temos muito material na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros da base, para que a gente possa realmente assimilar o que é necessário para que a gente agora faça o esforço, sabendo, pelo menos, não sejamos aquele que recebeu um talento e por ócio, por preguiça, por medo, simplesmente não fez nada. Façamos uso, apliquemos os talentos que nós recebemos. Todos nós temos capacidades de servir. Cabe a nós buscar justamente fazer o esforço de procurar onde aplicar. Obrigado, Antônio. Oi, senhor Inácio. Nossa gratidão pelas suas colocações. E agora eu vou convidar nosso irmão Marcos Melo, porque, pessoalmente, eu gosto muito quando ele fala sobre a parábola dos talentos. Marcos Melo, você poderia nos aprofundar um pouquinho mais sobre essa parábola? Meu irmão, é uma grande alegria estar aqui novamente, trazendo essa parábola que ela em si já daria uma noite de estudo, né, senhor Inácio? Devido às reflexões que ela nos suscita, que nos traz. Tony, meu amigo, essas coisas acontecem, telefone descarregando, caindo, voando na mão da gente,
Isso aí são testes da nossa paciência, nossa perseverança. Ontem a gente passou por algo parecido com isso. E não foram poucos as situações e as ocorrências para que a gente viesse a preservar e perseverar na noite de ontem. Mas, no final, tudo deu certo, a gente conseguiu, de certa maneira, trazer algumas reflexões. Essa parábola do talento, Toninho, isso é muito legal, né? Deixou aí 10 minutos, né, Inácio, para a gente falar sobre essa parábola, que ela é uma das mais discutidas e os palestrantes em si gostam muito de trazer à nossa casa para o debate. Porque nós temos que imaginar, e quando falamos de talentos, pensamos que são alguns dons divinos que viemos aqui para a Terra, com qualidades além do normal, mas quando nós adentramos no estudo dela, e Caiba Schutter, ele tem um livro que ele vem não só fazer comentários, mas reflexões sobre essas parábolas, a gente, de certa maneira, começa a descortinar e trazer algumas questões principais. Quando ele fala 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, né? Para um que ele deu 1 talento, um enterrou, 2 que tinham 2 talentos, ele dobrou, o que tinha 5 talentos também trouxe mais tantos para devolver ao seu senhor. Nós estamos falando das, vamos dizer assim, riquezas, ou não diria riquezas, mas elementos que são colocados no nosso dia a dia, elementos daquele mais afortunado, daquele que tem a possibilidade de ter uma certa facilidade na linguagem, aqueles que têm um direcionamento para a sua vida profissional, que possibilita desenvolver certos elementos, vamos dizer assim, de qualidades profissionais que podem auxiliá-lo a um trabalho um pouco mais futuro, e que, de certa maneira, trazem um benefício a mais. Quando nós decaímos e utilizamos essas riquezas e esses talentos que o nosso Deus, nosso Pai, nos concede, eles são tirados. Por isso que alguns se chocam quando, no final, o Senhor, que o Senhor é Deus, né? Nós temos que fazer esse raciocínio, o Senhor é Deus, os servos é a humanidade como um todo, e os talentos são os bens e recursos que a providência nos concede. E esses talentos devem ser empregados sempre para um bem maior. Os talentos não são dados por Deus para o nosso único benefício. Sempre devemos trazer essa pergunta à nossa mente. Esses talentos, essas riquezas que eu tenho, é só para mim, para a minha família, do meu seio? Por que tudo dá certo? Porque que todo empreendimento que eu avanço, eu sempre saio colhendo dividendos dele. Meus irmãos, nós sabemos que nosso processo reencarnatório, nós temos compromissos com aqueles irmãos que estão à nossa cercania, e a primeira delas é a nossa família. Então, de certa forma, nós temos compromissos a saldar com todos eles. Então, quando nós conseguimos ter esse discernimento e nos perguntamos por que temos essas benesses da vida, devemos nos lembrar que essas benesses é para contribuir com aqueles que pouco têm. O nosso supérfluo pode ser o extremamente necessário para aquele que está ao nosso redor. Então, esses talentos, aqueles que conseguem fazer de 2 talentos, devolver mais 2 ao seu Senhor, a Deus, são talentos que ele desenvolveu pelo seu trabalho, pela sua meritocracia. Ele teve a capacidade de se desenvolver, se reinventar, de trazer elementos a mais que possibilitaram que ele agregasse mais talentos, além dos talentos que foram concedidos pelo nosso Pai, seja através do seu trabalho, do seu estudo, da sua dedicação diária. E nós não estamos falando só de bens materiais, mas principalmente da sua elevação moral, vamos dizer assim, da nossa evolução como seres humanos. Nascemos todos simples e ignorantes e vamos trilhando nesse nosso processo ao infinito, pois a nossa evolução como seres imortais, ela é sempre infinita, ela nunca para, nós estaremos sempre em aprendizados. Daqui a 1000 anos estaremos eu e seu Inácio ainda, batendo cabeça, seu Inácio, tentando aprender as coisas ainda, e tentando ser melhores, e vamos continuar assim. Todos aqueles que estão aqui vão continuar nessa nossa caminhada pela perfeição, e a nossa perfeição é sempre relativa.
a perfeição absoluta só de Deus, o nosso Pai, e das suas criações. Todas as outras perfeições que nós vimos são todas relativas, porque vivemos em um mundo relativo. Nada é absoluto. Absoluto só quando vamos para o plano espiritual, que aí vemos realmente o que significam as perfeições, que ainda estamos longe de entendê-las. Toninho foi muito corajoso em passar para o nosso irmão Tony tantos temas para uma reflexão de uma noite só, mas você saiu muito bem, Tony, sempre trazendo essas suas colocações diretas, e nós ficamos felizes com a sua colocação. Eu não vou me alongar mais ainda, porque essa parábola realmente ela poderia trazer muitos outros elementos, mas o ponto principal dela é: os talentos são bens que o nosso Deus, o nosso Pai, nos concede para que nós tenhamos a capacidade de desenvolver outros tantos em benefício de toda a humanidade. E a humanidade, nós entendamos que dentro de nossos limites, dentro de nossas cercanias, aqueles que estão ao nosso derredor, primeiro a família, e aí estendemos para o nosso trabalho, e para a sociedade como um todo, como nós podemos fazer e auxiliar de alguma forma. Eu vou dar a palavra para você, Toninho, e desculpe se não conseguir aprofundar bastante, mas isso aí daria um único tema para uma noite de estudo, como você sabe. Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado. Claro, meu irmão. Sim, antes de que esse aprofundamento, ele é relativo, certo? Nós sabemos da profundidade do tema e que, conforme você disse, seria preciso um estudo sobre essa parábola dos talentos, que demoraria algum tempo, algumas horas, para que nós pudéssemos chegar exatamente no âmago, né? E talvez nem assim. Bom, eu queria parabenizar a todos que aqui nos encontramos, aos encarnados e desencarnados, por esta alegria, que é a compreensão advinda do nosso esforço, mas também da equipe espiritual que nos coloca em campos energéticos, que nos faz perceber, compreender, evoluir mais nestas questões, que são as questões do nosso dia a dia, né, da nossa vivência,